senhor, como essa pessoa ativa, como essa pessoa de destaque, tanto no cenário político como no cenário social de Campina, é uma das pessoas mais indicadas para colaborar conosco nessa empreitada. Obrigado. Eu espero que a minha memória ajude a corresponder às suas expectativas. Obrigada. Então, eu gostaria que o senhor começasse dizendo de onde o senhor veio, em que cidade o senhor nasceu e o que lhe fez vir a Campina Grande. Olha, eu nasci em Cabaceiras, é uma cidade aqui próxima, né? Cidade muito pobre, durante muito tempo era considerada uma cidade até inabitável, né? Hoje é uma cidade que atrai muitas pessoas de fora, né? Cabaceiras tem uma população flutuante maior do que a população que mora lá mesmo, nas festas, nas ocasiões. Mas antes não, era segregada mesmo da situação da Paraíba. Eu vim para aqui com a morte de meu pai em 1942, Félix já estudava aqui e eu vim também para começar a estudar, morar aqui, fui ser bancário. Não tinha nenhuma atividade política, Félix já era militante político, desde cedo, desde estudante, Félix foi militante de todas as atividades políticas e administrativas de Campinas, mas eu vivia no banco. Somente após a morte dele, do sacrifício dele, foi que eu fui jogado na política, né? Nunca tinha subido num palanque e terminei, ele morreu em 53, em 54 eu fui eleito vereador. Já tive 4 mandatos, já fui participante de muitas administrações da cidade. Hoje a idade já me encostou um pouco, né? Mas algumas coisas estão na memória para contar. Com certeza. O senhor se lembra do ano que veio para Campina? Eu vim em 1952. E o senhor é de que ano? Eu sou de 1924. Com a morte de meu pai morreu em 52, Félix já estudava aqui. Aí a família veio morar em Campina, nós ficamos aqui, eu fui ser bancário, trabalhei 13 anos no banco. Qual foi o banco, o senhor lembra? Banco Auxiliar do Povo. O povo chamava Banco do Povo, mas posteriormente chegou o Banco do Povo de Recife e aí o pessoal teve que voltar a chamar Banco Auxiliar do Povo, né? Eu trabalhei 13 anos, considero que foi a minha universidade. A atividade bancária dá um conhecimento muito grande das coisas da cidade, um conhecimento pessoal com empresários, com funcionários, de forma que eu considero que o que levantou muito a minha vida, que me facilitou outros caminhos que eu não estudei, foi a atividade bancária. O senhor estudou assim até quando, mais ou menos? Não, estou no segundo grau só. Segundo grau, né? Aí, o Banco do Povo, ele era localizado aonde? Era na Praça da Bandeira, onde hoje é uma firma, parece que Costa Santos. Era Banco Auxiliar do Povo. Era dirigido por um parente meu, oriundo de lá também de Cabaceiras, seu Teto. Eu trabalhei 13 anos lá. Posteriormente eu saí, fui eleito vereador depois da morte de Félix. Participei também como bancário do Banco Industrial de Campina Grande. Eu fui assessor da diretoria durante muitos anos. E ainda exerci a atividade bancária, mesmo sem vínculo empregatício, mas como assessoria a convite de Newton Rick, de quem eu depois fui secretário na prefeitura no pouco tempo que ele passou lá. Em 1952, quando o senhor chegou de Cabaceira para Campina Grande, o senhor volta um pouquinho na memória, como era a cidade, como era a praça, como eram os prédios? Já tinha havido a reforma de Verniot, Vanderlei? Já. Quando eu vim em 52, Verniot já não era mais prefeito, o prefeito era Dr. Sabinino Maia. Foi prefeito de Guarabira e foi prefeito aqui de Campina Grande. Quando eu cheguei, o prefeito era Sabinino Maia. Mas aí foi em 52. Em 53 houve a tragédia da morte de Félix, né? E eu, de um simples bancário que estava
participando da vida da cidade apenas como bancário, eu fui jogado assim numa, numa luta política muito dura, né, por uma porta de sangue, né? Eu sei que, naturalmente, como irmão, tendo um irmão assassinado, eu não pude correr do ódio que, que encheu minha vida política naqueles anos, né? Posteriormente eu fui amadurecendo, tive 4 mandatos de vereador, fui prefeito, fui secretário de vários prefeitos, de 5 prefeitos, dei minha participação na vida da cidade e me tornei cidadão campinense mesmo. Muito bem. Aí a cidade, como era a cidade em 1952? Como era que o senhor circulava pelo centro? A cidade era a pujança comercial, né? Porque Campina foi, na década de 50, a grande praça comercial do interior do Nordeste, não tinha outra, né? Aqui nós trazíamos para aqui, sem chamar, que chegavam diariamente comerciantes do Piauí, do Maranhão, do Ceará. Tinha um colégio das damas, já tinha naquela época? Já tinha o Alfredo Dantas, o colégio das damas tinha, sim. Os Correios depois, o Correio era onde hoje é a praça. Posteriormente, em 1950, foi construído o Correio nas suas instalações. Por sinal, no dia da inauguração do Correio, foi que a cidade teve um acontecimento político doloroso, foi a chamada Chacina da Praça da Bandeira. 9 de julho. 9 de julho. Eu estava presente, com minha mulher, a gente viu pessoas caindo com o tiro que recebiam, né? Ajudei a socorrer algumas pessoas e depois fui aconselhado por populares a sair do ambiente, porque, por incrível que pareça, Félix estava no hospital com a esposa operada e a paixão política levava na hora mesmo a dizer que tinha sido Félix que tinha provocado mas ele não tinha saído do hospital, Então algumas pessoas me aconselharam, saia daqui que estão acusando que foi seu irmão que mandou fazer essa chacina, né? Mas posteriormente, graças a Deus, essa versão não prosperou e ele estava ao lado da esposa no hospital, não sofreu nenhuma perseguição por isso, não. Quais eram os partidos que estavam se enfrentando naquele dia do 9 de julho? Era o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, era o PSD, Partido Social Democrático, e a UDN, eram os principais. Já tinha Partido Socialista, já tinha outros pequenos partidos, mas os principais eram PTB, PSD e UDN. E o que foi que houve nessa praça naquele dia? Era um comício? Houve um comício muito grande, uma das maiores festas políticas já realizadas aqui. Embora a facção política da coligação que fez a festa para a presença do professor Pereira Lira, que era chefe da Casa Civil do governo na época, embora eles fossem minoria, eles conseguiram fazer a maior festa política que Campina Grande já teve. Na minha carreira política de 40, 50 anos de atividade política, eu não vi uma festa igual. Foram milhares de caminhões de ônibus de todos os pontos do estado que chegaram a Campina e dominaram a cidade, que tinha uma maioria enorme contra ele. Mas eles fizeram essa festa. E daí a tal da chacina da Praça da Bandeira ter sido uma explosão do povo de Campina, quando os visitantes, os caminhoneiros saíram, né? Quando o pessoal começou a sair, a viajar, foi que eles invadiram a praça, aí houve um choque com as forças policiais do governo. Eu mesmo assisti policiais ajoelhados atirando contra o povo, assim. Algum policial mandou que eu me deitasse
Eu estava com minha esposa, que era minha namorada na época. Na época, policiais me diziam, por amor de Deus, deite por aí que estão lá tirando, pode você é atingido por uma bala até qualquer tempo. Mas eu saí mesmo andando mesmo e consegui sair do palco. E o senhor, no caso do seu irmão, fazia parte do partido de oposição? Era. Era. Foi por isso que houve esse embate? Foi, era. Na época era o Americino, que era a facção do Teopides e Américo de Almeida, né? Que eram parentes, por sinal, e Félix era a principal figura política, né? Porque Félix exerceu desde quando estudante, quando entrou na política, foi o verdadeiro líder político de Campinas, né? E tanto que na hora que houve esse tiroteio e tudinho, já havia gritos, todo mundo acusando Félix, quando ele estava no hospital acompanhando a esposa que estava operada. Eu vou deixar minha Campina Grande, levo muita saudade no meu coração. Eu vou deixar minha Campina Grande, levo muita saudade no meu coração. Levo saudade do Panibó, do Congó, do caldo de Mocotó, na volta Zélia. Levo saudade do bairro do Jirimia, do fogó da velha Antônia, onde tinha nega boa pra gente sambar. Levo saudade da cana camaraense, aguardente feito de cana, muito bom esse ciá. Levo saudade